Olá a todos, eu me chamo Aline Moura e sou técnica de cultura aqui da unidade Sesc Caxias do Maranhão. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com a temática de literatura, e especificamente de autores caxienses. E hoje aqui com essa presença, muito importante da autora caxiense, a professora Josiane Maia, que vai contar um pouco para a gente, sobre as suas pesquisas com relação à literatura infanto-juvenil, que é sempre atravessada também pela cultura popular. Seja muito bem-vinda, professora. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar daquilo que é a minha paixão. Eu já me defino assim. Eu sou uma professora da UEMA e da rede pública, já aposentada, e atuo na área, sou formada em letras, e atuo na área do ensino de língua portuguesa e literatura, e metodologia do ensino da literatura. Então, eu me defino como uma pessoa apaixonada por livro, por leitura e pelo processo de formação de leitura. É isso que me move, é isso que define mais de 30 anos de trabalho, Trabalho no ensino, trabalho na pesquisa e o trabalho da produção, da minha produção científica e literária. Professora Josiane, agora conta para o público do Sesc aqui presente como foi que surgiu essa sua paixão, pela literatura. Como que foi esse encontro com os livros? Como que se deu isso? Eu gosto de falar dessa história, porque ela é muito emocionante para mim. A minha mãe era analfabeta e quando me levou para a escola, no primeiro dia de aula, pediu que minha professora me desse poesias para recitar nas datas comemorativas. Mas isso foi pouco. Esse pedido, ela não se resumiu nesse pedido. Ela começou a me acompanhar nas leituras desde a mais tenra idade. Porque quando chegava o dia das mães, dia dos pais, dia da árvore, dia do índio, Natal, tinha os autos de Natal, ela me treinava em casa. Então ela me pedia que eu lesse para ela. Sim. E eu tinha que ler fazendo uma performance, gesticulando. Ela pedia para eu falar mais alto ou falar mais baixo. E com relação à escrita, é muito interessante também dizer que quando nós nos separamos, eu vim para Caxias para estudar, porque eu morava no interior, e ela dizia assim, me escreve sempre, como se estivesse conversando comigo. Então essa minha relação com a leitura e com a escrita começou através de uma mãe analfabeta, por isso que eu gosto de falar disso, porque foi uma intuição. Sim. Maravilhosa, porque eu sempre tive essa relação com o livro, por isso o curso de letras, por isso a livraria, por isso as minhas atuações, todos os meus projetos já premiados nacionalmente, considerado o projeto Nasce uma Comunidade Leitora, que eu deixei uma biblioteca de legado na escola, no Centro de Ensino Infantil Vereador Catulé, no bairro onde eu moro. Nós temos um projeto, uma biblioteca infantil. Sim. Toda montada com acervo, com mesas, cadeiras, para as crianças lerem, e o nome do projeto é Nasce uma Comunidade Leitora. Foi considerado o terceiro melhor projeto de leitura em 2019 do Brasil. Então tudo que eu faço é movido pela paixão por livros. Acho que a senhora tocou num assunto muito importante, que é a descentralização, do acesso ao livro, à leitura, porque os livros ainda são muito inacessíveis, para muitas pessoas, para muitos brasileiros, seja por vários motivos, principalmente, por falta de recurso financeiro, Então esse acesso fica muito mais difícil para essas pessoas. Eu diria que é o maior entrave para o Brasil ser um país com um baixo nível de competência leitora quando se trata de alunos que passam pela escola. Então, nós não somos um país de leitores quando se compara com os países desenvolvidos. Sim. Nós estamos no final da lista, ali junto com países africanos, que tem muito mais pobreza do que o Brasil. Sim. E aí você tocou no ponto nevrálgico da questão de leitura no nosso país, o acesso.
a democratização do acesso. O livro ainda é um artigo de luxo para muitos. Ele não está na cesta básica das famílias brasileiras. É por isso que bibliotecas com livro nas escolas, e isso só começou muito recentemente, que a gente tem uma lei que obriga todas as escolas públicas e privadas a terem bibliotecas. Não tem nem 10 anos essa lei. Veja como nós estamos atrasados. O Brasil, quando se compara com a Argentina, por exemplo, tem muito menos livraria, porque biblioteca, livraria, projetos de leitura nas praças, espaços públicos abertos que oferecem livro, isso não é uma realidade uniforme no nosso país, até porque nós temos uma dimensão gigantesca, em termos, é um continente, continental. Então, acesso ao livro é o ponto de ruptura para se formar leitores. Daí os projetos todos que eu desenvolvi era para proporcionar o encontro entre crianças e livros, porque eu tenho a seguinte premissa: essa história de dizer que criança não gosta de ler, não, eu coloco uma interrogação sempre para quem me diz isso. Se for pai e mãe, você lê com ele, junto e com ele, para ele, proporciona, você dá muitos brinquedos, mas você faz uma bibliotecazinha particular, como eu digo no meu canal, Sabor da Leitura. Faça uma caixa, enfeite, coloque um papel bonito, coloque livros e deixe lá acessível. Porque livro é um objeto de desejo. A criança, se desde cedo ela foi exposta a essa ação simples, que é abrir o livro, mostrar as ilustrações, ler com ele, possibilitar que a criança, com o seu imaginário, que já é fértil, acesse esse mundo, um mundo de possibilidades, de personagens, né, de enredos, de histórias com temáticas as mais variadas. Não aceito essa colocação. Então são pais que se comprometem com a formação de leitores e são professores, leitores apaixonados por livro que formam leitores. E é justamente sobre isso que eu trago um próximo ponto de discussão, que é de saber, né, na sua opinião, como que deve ser feito, né, esse trabalho de pegar essa criança e intermediar, né, fazer essa ponte de ligação dela com os livros, né, para que quando adulta ela possa caminhar com suas próprias pernas. Eu criei uma sigla, TCA, Tempo, Coragem e Amor. É preciso dedicar tempo para formar filhos leitores. Tire um tempo para ler e para com eles. Leve na livraria, leve em eventos que que envolvam livro. Você não leva para o shopping, para o parque, para o cinema, né, para os eventos? E por que não leva para a criança uma livraria para ela visitar esse espaço? Coragem, enfrente a sua própria deficiência de leitor. Se você não é leitor, pois busque ler, para ler com e para seu filho. E amor. Dedicar amor nessa tarefa de formar leitores é uma decisão das mais importantes da sua vida enquanto pai, enquanto professor. Sabe por quê? Porque é um legado para a vida toda. Então tem que começar cedo e acompanhar o processo, desde sempre. E eu falo isso com conhecimento de causa. Mais de 30 anos fazendo esse trabalho de formar formadores de leitores, que são os professores, e indo para as escolas, o tempo todo com projeto de formação de leitores. E fui para a sala de aula formar leitores na alfabetização, que é a minha dissertação de mestrado, essa experiência que está aqui nesse livro, Literatura Infanto-Juvenil, na formação de leitores e professores. E esse livro foi comprado pelo governo federal e distribuído em todas as escolas do Brasil para os professores lerem. Para mim foi a maior vitória. Como se não bastasse que o livro fosse publicado, ele foi disponibilizado para professores de todo o Brasil que trabalham no ensino fundamental em escolas públicas. Um alcance grande, né? Muito, uma honra para mim. Ainda trabalhando na questão da pesquisa da formação de leitores, os contos populares estão no nosso imaginário, principalmente no Nordeste. Eu sou de uma geração que escutei história quando era criança. Então, fui atrás dessas histórias nas comunidades remanescentes quilombolas, que é essa minha tese de doutorado, que foi também publicada pela editora Paulinos, Herança Quilombola Maranhense, História e Histórias.
Mas essas histórias, estando aqui num livro científico, era muito difícil de ser lida por leitores. E aí eu publiquei esse livro, Festa no Céu e Outros Contos, que tem 8 contos de narradores caxienses. E depois peguei mais 3 contos, também de narradores caxienses. Tudo isso eu faço reconto. Então, aqui está Espertezas e Artimanhas do Camarada Macaco. O enredo, o conto popular, ele tem uma comunicabilidade com todos os leitores de todas as idades. Por quê? Por uma questão simples. Eles tratam de temas relacionados à vida. Literatura é vida. Os contos populares têm a viagem, têm os desafios, os obstáculos enfrentados, mas tem um final feliz. É verdade. É uma das características do conto popular. Eu deixei especialmente para falar desse, porque tudo isso aqui é literatura popular. E isso aqui é cultura popular. Eu já tinha visto livros que tratavam da história do Bumba Meu Boi, já tinha do frevo de Pernambuco, do boi do Amazonas. Então eu já vi que algumas pessoas, alguns livros traziam essa cultura popular para um outro tipo de linguagem. É uma dança que a pessoa é um tipo de expressão da linguagem, é um veículo, e é visual, ela ocupa um espaço, mas ela pode ser transformada numa outra linguagem, que é a linguagem escrita e imagética. Então, nós sabemos que a dança do Lili, graças ao esforço do Pelé, é uma manifestação folclórica que nos representa, que conta uma história. Histórias de pessoas simples, que viviam na zona rural, que plantavam arroz, que quebravam coco, das lavadeiras que lavavam roupa no rio Itapecuru. Então, essa história precisava ser contada na forma de livro, porque aí sim, aqui fica eternizado. Sim. E aí eu convidei a Tita Rego para ser minha parceira, que é uma artista plástica caxiense que mora na Alemanha e que é premiadíssima. Então, nós duas fizemos essa homenagem à dança, fizemos essa homenagem ao Pelé, que é um incansável nessa questão de manter a dança, a cultura popular. Então, aqui foi essa vontade de mostrar numa outra linguagem, na linguagem escrita e imagética, porque tem as ilustrações, a história da dança do Lili. Nessas suas andanças, né, de pesquisa, quais foram assim as contribuições que a senhora acha que esse estudo da literatura traz para esses leitores, assim, né? Como é que é feita essa ponte, né, de ligação? Olha, a pergunta é muito interessante porque já fala dos objetivos que me moveram para a pesquisa. Eu queria pesquisar algo que tivesse relação com a minha comunidade, né, para alimentar esse sentimento de pertencimento, mas tinha que ter relação com a escrita literária. Então eu fui atrás dessas histórias que a gente conhece como histórias de Trancoso, e que são os famosos contos populares, e a ideia era essa, trazer da boca dos narradores, né, para o papel e transformar isso em literatura, fazer o reconto numa linguagem literária para formar leitores, porque o meu objetivo é que as gerações de caxienses possam conhecer essas histórias, que essas histórias não sejam desconhecidas, que as memórias dessas pessoas que ainda contam essas histórias, são histórias orais, né? E são histórias orais, que elas não se percam, né? Então, o objetivo foi esse, trazer para o papel, porque aí você cristaliza e você eterniza, porque é esse o valor da escrita, é eternizar para gerações e gerações essa pesquisa, né? Essas histórias de narradores caxienses. Certo. Aí agora uma curiosidade minha. O que é que a senhora gosta de ler? Assim, escreve... Vou te dizer. Literatura infantil, faz as suas pesquisas. E na hora de uma leitura prazerosa, assim, aquela leitura que... Eu vou trazer uma pesquisadora
a fala de uma pesquisadora que eu admiro muito, que já faleceu e deixou uma obra fantástica para a nossa área de letras, que é Nelly Novaes Coelho. Ela diz que ler literatura é uma experiência espiritual. Eu leio porque através da leitura, eu alimento meu imaginário, eu tangencio as minhas emoções, eu vivencio coisas humanas. Então, eu leio literatura porque eu sinto que eu me humanizo. A literatura faz isso. Como você tem ali a oportunidade de ler a palavra na condição de arte, porque a literatura ela é fruto de um trabalho estético com a palavra. A palavra é a matéria da literatura, trabalhada, né, esculpida, lapidada. Então, e principalmente eu falo isso quando me reporto às minhas leituras de poesia, que é o gênero que eu mais gosto de ler. Então, eu sinto que aquele texto me atravessa, ele me emociona, ele me leva para um outro lugar, ele me faz trabalhar a minha essência, o meu sentimento de alteridade. Eu me coloco no lugar do outro, eu lembro essa experiência, por isso que eu digo que é uma experiência, eu só agora, depois de pesquisadora já adulta, lendo Nelly Novaes Coelho e ela dizer que ler literatura é uma experiência espiritual. Aí eu me reporto, eu acho que eu devia ter uns 8 anos de idade, e eu li a poesia Não Me Deixes, de Gonçalves Dias. Que a flor se debruça sobre a fonte e diz para as águas, não me deixes não. Ela chora pedindo para a água levar a flor. Muitos anos depois, como pesquisadora, lendo teoria literária, me veio à mente, na memória, o que eu senti lendo essa poesia. E eu lia essa poesia, li mais de uma vez, porque ela estava no meu livro de leitura. Sim. E eu lia várias vezes, gostava de fazer a leitura, de fazer a releitura, é porque eu me sentia comovida, eu me colocava no lugar da flor. Sim. Talvez, e ali, muito criança, eu senti o meu espírito atravessado pela palavra na condição de arte. Então é isso mesmo. E só agora teve essa consciência. Eu tive, né, também. Isso, exatamente. E no nível da consciência, isso me veio pesquisando sobre literatura, trabalhando com literatura. E eu me interessei por literatura quando fui mãe. Eu tenho 3 filhos adultos com mais de 30 anos. Li poesia com eles desde cedo. Recitava poesia junto com eles. Eu tenho isso gravado em fitas cassete. Sim. As nossas leituras de poesia. Então, essa vivência de leitura é como professora, é como mãe que formou filhos leitores para a vida. Eu acho que essa foi a sua maior pesquisa, então. Com certeza, porque eu fazia... Foi a sua pesquisa, mas foi com os seus filhos, né? Com certeza, e era assim, eles eram, e os filhos dos vizinhos eram cobaias, porque foi a partir da leitura com eles, das reações deles ao ver o livro, que eu enveredei pela pesquisa da literatura infanto-juvenil, que até então o meu trabalho era com literatura para adulto. E aí, né? É um marco e me fez entrar nessa seara de escrever literatura infantil. Nunca pensei que ia escrever, mas eu não sou escritora, eu sou uma professora que escreve. Não me considero escritora, embora faça parte, com muita honra, da Academia Caxiense de Letras. Eu discordo. Eu fico feliz em discordar. Olha, a gente está aqui com esse bate-papo, né, para que vocês, leitores também, e não leitores, mas agora serão leitores, possam conhecer um pouco mais, né, desses escritos com a professora Josiane Maia. E aí eu queria que ela falasse também de suas páginas, né, então, da sua rede social, né, do seu canal que ela possui, para que vocês também possam visitar. Olha, eu tenho tanto apego com o objeto livro,
Tanto é que me tornei livreira há 27 anos. Porque meu maior sonho era ter uma livraria. E eu dizia que queria ter uma livraria para eu emprestar livro para as crianças. E aí meu marido dizia assim, então isso não é uma livraria, é uma biblioteca. Como é que tu vai sobreviver com a livraria assim? Então hoje a gente tem a livraria e eu, embora tenha apego ao objeto físico, eu vejo que as redes sociais são suportes e instrumentos muito importantes para você divulgar o livro. Sim. Então eu comecei a ter uma aproximação com a tecnologia e me aventurei pelas redes sociais e foi uma grata surpresa, porque eu já tenho muitos seguidores na página da livraria.graúna no Instagram, e aí criei o canal Sabor da Leitura e tem sido uma grata surpresa com o número de inscritos. Então vejam lá, no canal Sabor da Leitura eu dou orientações para pais e professores com relação à faixa etária, com relação a gêneros literários, que tipo de livro ler para criança pequena, né, de 0 a 5 anos, ensino fundamental, ensino médio. Então dou dicas de leitura para todas as faixas etárias. E uma coisa muito importante é que eu não falo de forma didática, eu falo de forma relacional, pela minha relação apaixonada pelo livro. E também tem uma outra coisa, eu já tenho um curso de poesia que está na plataforma Hotmart. É um curso para pais, em que eu ensino como ler texto poético, porque não é fácil. O texto poético é diferente, a leitura dele. Então, vá lá na plataforma Hotmart, veja lá o curso Leia Poesia, Encante Filhos e Alunos. É para você, pai, que ficou em casa durante a pandemia e tem que pensar nisso, ler com filhos, porque é esse o legado que você deixa para a vida toda. Muito bem, o SESC agradece muito a senhora ter topado, né, aceitado esse nosso convite. A gente fica muito feliz em estar no espaço aqui, né, abraçada. Aqui parece assim um lugar mesmo que você se sente muito acolhida, porque os livros estão aqui em volta, né? E é muito bonito a gente ver a senhora falando sobre suas pesquisas, né, dessa sua paixão, né, com relação à literatura. Até como segura os livros como bebês aí, né, sempre dando um carinho nos livros. Então a gente agradece muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz de conhecer, né, de conversar aqui um pouco mais sobre as suas obras. Eu queria que a senhora deixasse alguma coisa final assim do nosso público, né? O que eu posso dizer sobre o livro e sobre leitura e sobre formação de leitores? Eu digo que esse é um objeto de desejo e que as crianças têm direito de ter acesso. E que não vale a desculpa de dizer que meu filho e meu aluno não lê. Talvez o que falte são pais e professores leitores. Então, vamos lá, a sigla TCA. Dedique tempo, coragem e amor para você, pai, você, mãe, você, professor, professora, tios, padrinhos, madrinhas, avós, que assumam o compromisso de formar crianças leitores. É uma questão fundamental. Não há educação plena fora de práticas leitoras. Repito, não há uma educação plena fora de práticas leitoras, eficazes e afetivas. É isso.